sobre a temática das funções executivas a partir de jogos e apps. Então, eu acredito que algum de vocês já ouviram falar de funções executivas, alguém já viu mencionado em algum lugar, ou é um termo novo para vocês? Já ouvi falar. Pô, que bom, que bom. Então, vamos indo. Então, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Ângelo. Eu sou estudante de psicologia na UNEB. Eu estou no 7º semestre. E além de fazer parte do Comunidades Virtuais da Universidade Federal da Bahia, eu também faço parte do Laboratório Interdisciplinar de Neurodesenvolvimento Humano, da UFSAL. E também sou membro do Laboratório de Neurociências, Emoção, Cognição e Comportamento da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida após a aula e queiram entrar em contato comigo para trocar uma ideia, vocês podem estar me enviando um e-mail tranquilamente para o angelovalentim.souza@gmail.com. Ao final da apresentação, eu vou deixar o meu Instagram para vocês, que eu tenho um Instagram voltado especificamente para assuntos da neuropsicologia. Então, caso vocês tenham interesse em neurociências e neuropsicologia, eu falo um pouco sobre isso lá nesse Instagram. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o nosso grupo de pesquisa, que é o Comunidades Virtuais, que está cadastrado no diretório da CNPq desde 2002. É um grupo que se situa em diferentes universidades, seja a UNEB, a UFAL, a UFBA, em específica no IHAC, que é o Instituto de Humanidades da UFBA, e no IF Baiano. E quais são os objetivos do nosso grupo de pesquisa? A gente discute e aprofunda questões relacionadas com o universo digital, aprendizagem, educação e saúde. Nesse sentido, a gente vai estar desenvolvendo pesquisas relacionadas a jogos digitais, aplicativos, e ambientes interativos. Por exemplo, agora, dando um pouco de um spoiler da aula, para quem está chegando agora, eu finalizei junto com o Matheus que está aqui na sala, uma pesquisa sobre funções executivas em League of Legends. Outra colega nossa, Alice, desenvolveu uma pesquisa sobre Duolingo, um spoiler de uma aula futura que vai acontecer aqui no curso. E também nós já desenvolvemos pesquisas relacionadas a Minecraft, e agora a gente vai estar desenvolvendo a pesquisa associada ao Google Classroom. Então, como é que vai estar sendo essa aula de hoje? Primeiro, eu vou estar falando sobre o que é funções executivas. Dentro dessas funções executivas, eu vou estar falando sobre algumas em específico, que é memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Vou falar qual é a importância e impacto dessas funções executivas. Eu vou estar aqui falando sobre jogos, apps e funções executivas, e depois, a cereja do bolo, eu vou estar falando um pouco sobre League of Legends e funções executivas. Então, o que são funções executivas? Digamos que todo mundo aqui já sabe dirigir e pega um carro e tem um percurso que faz todos os dias da casa para o trabalho. Só que chega um determinado dia que ocorre um acidente e você tem que pegar um caminho alternativo que você já estava acostumado a pegar. Então você vai ter que sair de um hábito já automático seu, que é aquele hábito de você ir dirigindo ali, e você quase nem pensa quando está dirigindo, para ir da sua casa até o seu trabalho. Ou até mesmo quando você pega um ônibus, é algo muito automático, porque você já está acostumado. Mas quando você quer atingir um objetivo muitas vezes inesperado na sua vida, como, por exemplo, traçar um caminho alternativo para chegar ao trabalho de carro, você precisa de um conjunto de funções cognitivas que nós chamamos de funções executivas. E essas funções executivas vão ter impacto, uma influência muito grande sobre diversos aspectos do nosso desenvolvimento, seja desenvolvimento emocional, como também desenvolvimento cognitivo, memória, e quando eu falo de desenvolvimento cognitivo, estou falando de memória e também de atenção. Digamos que eu estou aqui durante o curso e peço que vocês prestem atenção em um assunto que muitos não ouviram falar assim tanto, como é o caso das funções executivas. Então, vocês vão ter que estar recrutando essas próprias funções executivas para ter um desenvolvimento cognitivo associado à atenção. Já na questão do desenvolvimento emocional, as funções executivas vão estar relacionadas à regulação emocional
E a labilidade emocional. Quando eu falo de labilidade emocional, eu estou falando aqui de emoções negativas, como raiva, tristeza. Então, aqui um exemplo de um contexto em que as funções executivas vão estar influenciando na regulação emocional. Digamos que, por exemplo, eu tenho um irmão e a gente às vezes briga pelo último pedaço de frango do jantar. E eu chego para ele e falo, irmão, eu não quero mais brigar com você e por conta disso eu vou ter que regular minha emoção de raiva em relação a ele, que já é automática. Eu penso, vou dividir comida com meu irmão, já sinto raiva de maneira automática. A partir do momento que eu não quero sentir essa raiva, eu preciso inibir essa raiva, eu preciso ser criativo para pensar em estratégias de como lidar com essa raiva. Eu estou recrutando o que nós chamamos de funções executivas aplicadas à regulação emocional. Dando aqui prosseguimento, quando a gente está falando de funções cognitivas, como é o caso das funções executivas, nós vamos ter uma correlação com a parte específica do nosso encéfalo. E quando a gente está falando dessa função cognitiva em específico, que são as funções executivas, nós vamos ter uma mediação dessa região frontal aqui, que nós chamamos de função cortical pré-frontal. É nessa área aqui que nós vamos ter funções executivas como tomada de decisão, raciocínio, planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e inibição. Eu sei que são muitos termos que vocês estão escutando aqui agora, mas eu vou estar falando sobre cada um deles posteriormente. Aqui eu trouxe esse desenho aqui, que é adaptado de Kandel, 2016. Kandel ele é um dos maiores autores na área de neurociências, e ele fala muito sobre essa correlação entre funções cognitivas e áreas cerebrais. Então, aqui nós vamos ter uma área chamada de córtex pré-frontal dorsolateral. Ele vai estar aqui nessa área bem frontal e ele vai estar associado às seguintes funções executivas: planejamento de comportamento. Quando você tem que planejar o que você vai fazer, amanhã eu vou acordar, vou fazer tal e tal coisa. Isso é uma função executiva, está associada a essa área cerebral. Flexibilização das ações. Quando, por exemplo, acontece algo inesperado na sua vida, você perde o emprego e você tem que pensar em novas estratégias de como conseguir uma renda. Isso é o que nós chamamos de flexibilização das ações. Nós vamos ter o funcionamento da memória de trabalho também associado a essa área aqui. Memória de trabalho é quando a gente precisa reter uma informação na nossa mente e manipulá-la. Por exemplo, quando você vai fazer um Enem e você vê lá a temática imigração no Brasil. Você tem que reter essa informação de qual é o tema imigração no Brasil e manipular essa informação para estar construindo o seu texto. Já em relação a esse córtex órbito-frontal aqui, que é essa região um pouco abaixo aqui do córtex pré-frontal dorsolateral, nós vamos ter avaliação de riscos e inibição de respostas inapropriadas. Quando, por exemplo, a gente está de dieta e a gente fala, opa, tomei aqui como objetivo que eu não vou comer essa torta doce hoje à noite porque eu estou de dieta. Então, você vai estar inibindo uma resposta inapropriada que é comer essa torta. Isso é uma função executiva que está associada ao córtex orbitofrontal. Em relação à superfície medial, nós vamos ter automonitoramento, correção de erros e atenção, que também estão associadas às funções executivas. Mas quando a gente fala de funções executivas, a gente vai falar de diferentes modelos teóricos. Como assim diferentes modelos teóricos, Ângelo? Então, por exemplo, hoje nós temos a discussão bem calorosa de que a Terra ela tem um formato meio arredondado ou a Terra ela é plana. Isso são dois modelos teóricos completamente diferentes. Da mesma forma, existem diferentes modelos teóricos associados às funções executivas. E o modelo mais famoso associado a essas funções executivas é o modelo da Diamond, que foi proposto em 2013. Nesse modelo, nós vamos ter funções executivas nucleares ou centrais. A partir dessas funções executivas nucleares ou centrais, nós vamos formar outras funções executivas mais complexas. É como se, por exemplo, para você planejar alguma coisa, você precisasse dessas três funções executivas primeiro, para depois você estar fazendo algo mais complexo que é planejar. E essas três funções executivas são memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Então, como eu já disse,
destas funções executivas nucleares, memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, vão surgir funções executivas mais complexas, de alta ordem, que exigem o funcionamento combinado dessas funções executivas nucleares. Dentre elas, nós podemos apontar o raciocínio, o planejamento e a tomada de decisão. Eu vou estar aprofundando isso aqui um pouco mais posteriormente. Aqui tem um quadro que mostra justamente isso aqui que eu falei, que é adaptado do artigo central relacionado às funções executivas da Diamond de 2013, que vamos ter as funções executivas nucleares, dando origem a essas funções executivas de autoprocessamento. Agora sim, vamos falar um pouco sobre uma das cerejas do bolo, que é a memória de trabalho. Então, lembra quando eu falei quando a gente tem que manipular e reter informações a fim de realizar uma determinada tarefa? A gente está falando da memória de trabalho. Quando eu chego para algum de vocês e falo, eu quero que vocês falem 1, 2, 3, 4 em uma ordem inversa. Vocês vão ter que reter primeiro a ordem 1, 2, 3, 4 na cabeça de vocês. E para depois vocês vão ter que manipular esses números e botar na ordem inversa. Olha, ele falou 1, 2, 3, 4. Mas o 4 vem primeiro, depois o 3, depois o 2, depois o 1. Aí vocês vão falar 4, 3, 2, 1. Vocês manipularam uma informação e, ao mesmo tempo, vocês tiveram que reter essa informação no armazenamento mental de vocês. De uma maneira mais complexa, a memória de trabalho vai envolver isso da manutenção, que é quando vocês vão manter esse 1, 2, 3, 4 na mente de vocês. A prospecção, quando eu falo de prospecção, seria esse raciocínio. O 4 vai vir primeiro, o 3 vai vir depois, 2 e 1. E a orientação temporal. Primeiro eu vou manter isso aqui, depois vou alterar a ordem, depois vou falar dessas representações mentais. E aqui tem uma característica muito interessante da memória de trabalho. Ela pode ser verbal, que é quando, por exemplo, você tem que reter informação de uma frase e manipular para estar dialogando com a pessoa, ou visoespacial, que é quando você tem que projetar informações visoespaciais. E um exemplo muito interessante de coisas corriqueiras que nós temos que reter e manipular no dia a dia são regras. Por exemplo, quando vocês estão jogando e vocês vão jogar Minecraft, você tem lá o bloco. Se você bater com a marreta no bloco, esse bloco vai quebrar. Isso é uma regra que você tem que manter e manipular, por exemplo, para construir um determinado objeto dentro desse mundo do Minecraft. Outra função executiva nuclear é o controle inibitório. O controle inibitório está relacionado à inibição de respostas, o autocontrole e a resistência às ações impulsivas. O melhor exemplo que eu conheço de controle inibitório que é quando você está de dieta e você vê aquele pedaço gostoso de torta doce e você fala, não, eu não vou comer esse pedaço de torta doce porque eu tenho um objetivo que é perder não sei quantos quilos. Por conta disso, você vai estabelecer uma inibição, uma resposta automática de estar comendo aquele bolo. E aí, por conta disso, você vai estar recrutando esse controle inibitório. Quando, por exemplo, você chega para sua mãe, eu vou lavar o prato 2 horas. Aí, 1h50 dá aquela vontade de entrar no Instagram, mas você tem o autocontrole de não entrar no Instagram e ir lavar os pratos conforme você comunicou à sua mãe. Nós também estamos recrutando o controle inibitório. O controle inibitório não envolve só esse nível comportamental. Nós vamos ter um nível de controlar pensamentos também. Você está estudando e você começa a pensar no crush ou na crush. A partir do momento que você fala, não, eu não vou pensar no crush ou na crush aqui agora, e você inibe esse pensamento, você está recrutando também o controle inibitório. Quando a gente fala de controle inibitório, ele vai ser subdividido em 2 partes. Nós vamos ter o autocontrole, que é mais no nível de comportamento, que é, por exemplo, mais específico ao exemplo de não comer a torta doce, como eu já disse. Nós vamos ter o controle de interferência, que vai dividir em controle atencional e inibição cognitiva. Inibição cognitiva é aquilo que eu já trouxe relacionado à inibição de um pensamento. Então, por exemplo, quando você inibe o pensamento de pensar no crush ou na crush enquanto você está estudando, você está recrutando a inibição cognitiva.
O controle atencional é, por exemplo, quando você está num jogo, onde tem um mapa muito grande e você tem o objetivo ali de subir uma determinada montanha. E em vez de estar perdendo o seu tempo olhando para outras paisagens, você foca ali em subir naquela montanha. Então aqui nós temos o controle atencional, que é quando você dirige a sua atenção para um objetivo específico, inibindo distrações. Agora nós vamos ter uma função nuclear muito interessante, que é a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, ela vai estar muito associada à criatividade. Então, por exemplo, semana passada, o meu celular, ele quebrou, ele deixou de funcionar. E nos dias de hoje, a gente não tem como ficar sem celular. Então eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso de um celular, que era o meu objetivo. E aconteceu algo muito inesperado. Então eu tive que me adaptar frente a novos acontecimentos. Eu fui na casa de um amigo meu e perguntei se ele tinha um celular velho para ir usando enquanto eu juntava um dinheiro para estar comprando um celular novo. Eu me adaptei frente a novos acontecimentos. E por conta disso, eu recrutei uma flexibilidade cognitiva. A partir dessa habilidade de adaptação, o indivíduo consegue adequar o seu comportamento a diferentes regras. Por exemplo, digamos que vocês moram numa casa com a mãe, o pai e o irmão de vocês. Vocês sabem que uma determinada brincadeira funciona com o seu pai e com sua mãe, e não com o seu irmão. A partir do momento em que você entende que você não pode brincar com o seu irmão, você pode brincar com o seu pai e com sua mãe, você está flexibilizando essa brincadeira para diferentes contextos. Você está lidando com diferentes regras. Você também resolve problemas a partir de soluções diversificadas. Eu poderia, além de ter pedido para o meu amigo um celular novo, eu poderia ter tentar consertar meu celular por mais algum tempo para eu estar tendo assim um maior tempo para estar guardando dinheiro para comprar um celular novo e tomando decisões a partir de novas perspectivas. Tudo isso está associado à flexibilidade cognitiva. E agora que eu já falei sobre essas funções executivas nucleares, qual seria então a importância dessas funções executivas para a gente, para nós seres humanos, para nós indivíduos? Quando a gente pensa em funções executivas, existem estudos que mostram que as funções executivas estão associadas com sucesso acadêmico e profissional. Ou seja, pessoas que têm essas funções bem desenvolvidas, elas têm a maior probabilidade de terem sucesso acadêmico e profissional, mas também com medidas de saúde física e mental. Quando a gente está sob forte estresse, a gente consegue inibir a vontade de, por exemplo, estar comendo um doce, mesmo estando de dieta, quando a gente compara essa inibição, quando a gente não está sob estresse, é muito mais difícil a gente inibir isso quando a gente está sob estresse do que quando a gente está sem. É por conta disso que o estresse, a saúde física e mental, acaba impactando as funções executivas e as funções executivas acabam também impactando a nossa saúde física e mental, além de desenvolvimento cognitivo, social e psicológico. Vou beber uma água aqui rapidinho. Outra característica muito importante é que a função executiva está associada a alguns transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Quando a gente, na maioria dos casos associados ao transtorno do espectro autista, nós vamos ver um déficit nessas funções executivas. E não é só em transtorno do neurodesenvolvimento, mas também em transtorno do humor, como a depressão e a ansiedade. Quando você está ansiosa ou ansioso e você está pensando demais no futuro, e você fica, poxa, eu quero inibir esse pensamento aqui, de estar pensando demais no futuro. É muito mais difícil de você inibir isso do que quando você não está dentro desse quadro de ansiedade. É por isso que existe uma relação entre um alto funcionamento das funções executivas e menor índice de transtornos de humor. E é por isso que aqui esse autor Johnson vai dizer que as funções executivas funcionam como fator protetivo no curso de desenvolvimento humano. Quanto mais a gente desenvolve as nossas funções executivas, menor a probabilidade de, por exemplo, quando a gente estiver idoso ou idosa, de desenvolver Alzheimer, desenvolver algum tipo de déficit relacionado à memória, de a gente ter
impacto relacionado a estresse e por aí vai. A gente tem maior qualidade de vida, bem-estar maior, a gente consegue regular melhor as nossas emoções. Então, existe um impacto muito profundo das funções executivas sobre o nosso dia a dia. E como é que se desenvolve essas funções executivas? Um bebê, ela tem tem a mesma performance dessas funções executivas do que um adulto. Então, as crianças, elas gradativamente vão desenvolvendo essas funções executivas e se tornam assim capazes de controlar suas ações e pensamentos, de direcioná-las a um objetivo. Você chega para uma criança de 2 anos e fala: ó, você tem que andar em linha reta e fazer tal coisa. A criança não vai fazer isso, ela vai se distrair, ela não vai conseguir inibir o impulso de ver uma borboleta passando e seguir a borboleta. É porque essas funções executivas ainda estão em desenvolvimento. E como existe uma relação, como eu já disse antes, entre funções executivas e áreas cerebrais, é plausível, é comum, é esperado que haja esse desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Isso porque o córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, que eu trouxe aqui no slide inicial, esse daqui, associado às funções executivas, ainda está em desenvolvimento. E como ele ainda está em desenvolvimento, é, é plausível, consequentemente, ainda vai estar em desenvolvimento as funções executivas. Isso se deve a um processo chamado de mielinização das conexões pré-frontais. O que é esse processo de mielinização das conexões pré-frontais? Nós vamos ter o nosso neurônio e a capa que é responsável por estar formando esse neurônio, ele ainda está em desenvolvimento. Por conta disso, acaba ocasionando um impacto em várias regiões cerebrais e em várias funções cognitivas, como é o caso das funções executivas. Então, como eu disse anteriormente, o desenvolvimento das funções executivas vai ter início na infância, vai continuar na adolescência e vai chegar até a idade adulta. Nosso córtex pré-frontal, ele vai acabar de se formar ali por volta dos 23, até os 26 anos de idade, vai variar de pessoa por pessoa. Por isso que a gente diz que o desenvolvimento das funções executivas acontece até essa faixa da jovem adultícia, que são adultos que ainda são jovens, que é o meu próprio caso. Então, a gente vai ter um processo maturacional em U. Aí, como assim, Ângelo, que a gente vai ter esse processo maturacional em U? Olha essa tabela aqui. Aqui a gente vai ter o nascimento, onde nos primeiros anos de vida vai ter um desenvolvimento dessas funções executivas e vai subindo. Quando chega aqui por volta dos 11 anos de idade, começa a estabilizar. E aqui a gente vai subindo, onde aqui por volta dos 25 vai ter o fechamento do nosso córtex pré-frontal. E a partir daqui vai acontecer um declínio cognitivo esperado pela idade. Por exemplo, a gente não, existe uma diferença entre, por exemplo, a memória de uma pessoa de 50 anos e uma pessoa de 20. Isso já é até esperado. Então, é por isso que eles chamam isso daqui em forma de um gráfico em forma de U, um U invertido, porque se desenvolve no início, nesses primeiros anos de vida, vai subindo, e depois começa a descer até a pessoa falecer. Por isso que é chamado desse gráfico em formato de U invertido. Então, a idade pré-escolar, ali por volta dos 3 a 5 anos, é muito importante para o desenvolvimento das funções executivas. Além disso, também a idade entre 6 e 8 anos é outra faixa etária muito importante para as funções executivas. E como eu disse anteriormente, a maturação neurológica, que é quando esse córtex pré-frontal ele atinge o seu ápice, assim, de desenvolvimento esperado, que é quando ele se fecha, ali por volta dos 20 até os 26 anos de idade, é por isso que diz que atinge o seu ápice nessa faixa etária. E quando a gente fala das funções executivas nucleares, que é a inibição e da memória de trabalho, eles vão se desenvolver rapidamente entre 1 e 6 anos de idade. E eles vão se desenvolver primeiro que a flexibilidade cognitiva, porque esses dois processos aqui, o
a inibição e a memória de trabalho são fundamentais para que aconteça o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. Então, lembra daquele exemplo que eu trouxe no início da aula de você tá dirigindo um carro e acontece um acidente e você não pode mais seguir aquele caminho que você já pegava todos os dias para chegar ao trabalho, e você tem que ser criativo, tem que se adaptar a essa situação e ir por um caminho alternativo. Em primeiro lugar, você vai ter que inibir sua tendência de ir por aquele caminho. Além do mais, você vai ter que recrutar e manipular informações relacionadas ao trânsito da sua cidade. Lembrando que quando a gente fala de manipulação e retenção de informação, a gente está falando de memória de trabalho. É por isso que, para a gente pensar de maneira flexível, criativa, primeiro a gente tem que inibir e recrutar e manipular informações. Por isso que a inibição e a memória de trabalho vão se desenvolver primeiro, para que posteriormente o pensamento flexível, a flexibilidade, se forme de uma maneira posteriormente. Então, aqui vai se desenvolver entre 1 e 6 anos de idade, e o pensamento flexível, a flexibilidade, vai acontecer entre os 6 e os 10 anos de idade, ou seja, posteriormente. E agora aqui a gente vai falar um pouco sobre jogos e funções executivas. Durante o nosso dia a dia, existem diferentes maneiras de a gente estar estimulando essas funções executivas. Uma dessas maneiras é através de jogos. Nas atividades diárias, durante o processo de aprendizagem ou na interação com o jogo digital, somos requisitados a analisar eventos, resolver problemas e tomar decisões sobre eles. Quando a gente tem um Pac-Man e tem ali um fantasminha perseguindo a gente, e a gente tem que comer aquela frutinha, a gente tem que pensar, inibir tendências de ir por caminhos mais perigosos, onde o fantasminha pode estar comendo a gente, ou então a gente tem que ser mais flexível em relação a novos caminhos. Tudo isso vai estar exigindo o recrutamento das funções executivas. E o grau de complexidade desse evento está atrelado à quantidade e qualidade de suas informações, que é chamado input sensorial cognitivo. Como assim, Ângelo, input sensorial cognitivo? Eu estou aqui no meu quarto, aqui do meu lado tem o meu jabutizinho, e eu estou recebendo informações o tempo todo do ambiente. Isso que nós chamamos de input. Eu estou recebendo informações e essa informação está chegando até o meu encéfalo, que nós chamamos de input sensorial cognitivo. E a partir do momento que eu falo, olha, estou recebendo aqui a informação que tem um copo aqui do meu lado, e eu quero beber essa água. Bebi. E aqui nós vamos ter uma ação requerida a partir de um estímulo sensorial que eu recebo, que é do copo. E aqui nós vamos ter o que nós chamamos de output motor ou cognitivo, que seria essa ação em relação ao ambiente externo. E nessa troca de inputs que a gente vai recebendo dos jogos e de ações requeridas, que chamamos output motor relacionado a esse jogo, a gente vai recrutando funções executivas. Quando você vai lá no Game Station ou no Playland de Iguatemi, você tem aquelas marretinhas que você tem que ir batendo nas cabecinhas que vão subindo. O tempo todo você está recebendo informações que está subindo ali uma cabecinha e você tem que dar uma resposta para aquilo, você tem que bater. E nesse vai e vem de informações, vocês vão estar recrutando as funções executivas. Então, essas informações que nós recebemos e também damos ao ambiente através de ações motoras vão estar agindo sobre diferentes regiões cerebrais que vão estar sendo monitoradas por essas funções executivas. E aqui eu trouxe o exemplo do Tetris. Eu não sei se vocês conhecem o Tetris, mas é aquele joguinho em que a gente tem que estar o tempo todo remanejando as peças para encaixar e assim conseguir os pontos. Então, você tem que identificar a peça e você vai ter que analisar as possibilidades de encaixe de modo eficiente dentro do tempo estimulado. Caso não der certo, você tem que se manter calmo o suficiente para mudar de estratégia enquanto a peça é ofertada. Então, a partir só desse exemplo aqui, eu vou dizer, por exemplo, a partir do momento que você vai identificar a peça, aquela peça que é em formato de L, aí você vai identificar essa peça e vai manipular onde essa peça vai encaixar. Essa peça vai encaixar aqui. Você está recrutando a sua memória de trabalho. A partir do momento que você vê um L e você vê que aquilo não se encaixa exatamente como você queria, você tem que inibir.
você está recrutando o seu controle inibitório. Quando você tem que inibir também a sua raiva e sua frustração por não ter conseguido encaixar uma determinada peça, mais uma vez você está recrutando sua inibição, seu controle inibitório. E quando você muda de estratégia no meio do jogo, porque você está perdendo, você está recrutando sua flexibilidade cognitiva. Isso são só alguns exemplos de como as funções executivas são recrutadas nesse jogo específico aqui do Tetris. Então, quando a gente fala de jogos e funções executivas, a gente vê que, por exemplo, artigos não só do Brasil, mas também artigos internacionais, eles mostram essa relação entre jogos digitais e a estimulação das funções executivas, inclusive de jovens universitários, inclusive de jovens estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, de crianças. Mas existem poucos estudos que mostram sobre como as funções executivas são estimuladas por meio de jogos relacionados a jovens universitários, especialmente jogos comerciais. E é por conta de existir poucos estudos nesse sentido que nós do grupo Comunidades Virtuais desenvolvemos uma pesquisa específica relacionada a um jogo comercial que para a gente ver se a partir da interação com esse jogo comercial a gente consegue estimular as funções executivas. Ainda falando um pouco sobre a pesquisa da comunidades virtuais, essa pesquisa desse jogo comercial, que eu até já falei no início do curso, que é o League of Legends, esse não foi o primeiro jogo que houve uma interação para ver se essas funções executivas são estimuladas. No período de 2015 a 2018, o Comunidades Virtuais realizou investigações com crianças na faixa etária de 8 a 12 anos, na Escola Municipal Governador Roberto Santos, em Salvador, analisando como Gamebook, Guardiões da Floresta e Minecraft poderiam estimular as funções executivas. Além disso, existem estudos que mostram que, por exemplo, jogos digitais como Monument Valley, Fruit Ninja, até mesmo, gente, Super Mario Bros. E Guitar Hero 3, Legends of Rock, podem estimular as funções executivas. E agora, a cereja aqui do nosso bolo, eu vou trazer um pouco aqui sobre a nossa pesquisa do League of Legends e funções executivas. Como eu disse, existem poucos estudos que mostram como é que jogos comerciais como League of Legends podem estar estimulando as funções executivas de jovens universitários. Por conta de existir poucos estudos, nós fizemos esse estudo para esse grupo em específico, jovens universitários, e utilizamos jogos comerciais, como é o caso do League of Legends. Eu não sei se vocês conhecem o League of Legends, mas League of Legends ele foi um jogo que foi lançado em 2009 e até hoje ele é um jogo que possui milhões de jogadores ativos. E já existem estudos no exterior que mostram que as funções executivas são recrutadas a partir da interação com League of Legends. E como foi que a gente chegou no League of Legends? A gente fez um questionário e disponibilizou esse questionário para diferentes estudantes universitários de diferentes faculdades, UNEB, UFBA, IFBariano, e 43 pessoas responderam que League of Legends era o jogo que eles mais jogaram. Então a gente pensou, se é o jogo que eles mais jogaram, então vamos utilizar esse jogo comercial como parâmetro para a gente estar vendo se estimula ou não as funções executivas. Então, um pouco mais sobre o League of Legends. Nós vamos ter um mapa específico no League of Legends que nós chamamos de Summoner's Rift, que nesse mapa acontece o mapa onde acontece o modo de jogo mais popular. E também foi nesse mapa que nós jogamos, interagimos com o League of Legends para ver se as funções executivas são estimuladas. E como é que funciona o League of Legends? Nós vamos ter 2 times com 5 campeões cada. Eles vão estar se enfrentando. E para eles se enfrentar, eles vão estar entrando em 3 rotas principais, que são popularmente chamadas de top, mid e bot, e mais outra rota específica chamada de selva. E o objetivo desse jogo é ver quem destruir o nexo do inimigo primeiro. Em relação a esses 5 campeões, cada um desses 5 campeões são distribuídos em 5 classes ou arquétipos, assassinos, lutadores, magos, suportes e tanques, e dando um total de 140 campeões
distribuídos nessas 5 classes. E como é? Por exemplo, você vai jogar o League of Legends. Você vai nascer nesse ponto específico com um determinado personagem. Por exemplo, você é um atirador. E você vai vir para essa rota aqui, que é chamada rota inferior, e você vai avançando até chegar aqui e destruir esse nexo principal do inimigo e assim vencer a partida. Só que à medida que você vai avançando, você vai ter que enfrentar torres inimigas e os próprios campeões inimigos. Se você chegar perto dessa torre, essa torre vai começar a atirar em você e você vai perder pontos de vida. E caso você perca todos os seus pontos de vida, você vai estar retornando aqui ao Nexus. Então, para você vencer, você tem que derrotar os campeões inimigos, criar estratégias juntos com outras pessoas que estão jogando contigo esse jogo. Vão ter que se aproximar dessas torres com auxílio de pequenos bots para não receberem o impacto dessa torre. Vocês vão ter que, por exemplo, ir por outras rotas, como a rota do meio e a rota do topo. Vocês vão ter que ficar atentos a diferentes monstros que vão estar nascendo nesse jogo. Portanto, é um jogo muito complexo. E nós interagimos com esse jogo com um tempo médio de 7 horas de interação. E nós vimos que sim, as funções executivas são recrutadas dentro desse universo. Por exemplo, a memória de trabalho, ela é recrutada a partir do momento em que você tem que reter informações sobre a jogabilidade de cada classe e personagem escolhidos. Lembra quando eu disse aqui que são 140 campeões distribuídos em 5 classes ou arquétipos? Cada campeão vai ter uma forma de jogar. Então você precisa reter na sua mente qual é essa forma de jogar e ir manipulando essa forma de jogar de acordo com o objetivo do jogo, que é derrotar o Nexus do inimigo. Por isso que a memória de trabalho é recrutada no League of Legends. Já o controle inibitório, lembra quando eu disse que para você chegar perto aqui dessa torre, você não pode chegar muito perto sem ter pequenos bots em volta. Quando eu falo bots, são pequenos monstrinhos criados pelo próprio jogo para te auxiliar, senão você vai levar dano, vai levar laser dessa estrutura aqui em específico. Então, você está ali no jogo e você quer vencer de qualquer forma e você quer passar aqui sem auxílio de nada. Você precisa inibir essa resposta. Isso aqui é um exemplo específico de como o controle inibitório é recrutado no League of Legends. Na flexibilidade cognitiva, por exemplo, existe uma classe chamada Caçador. E essa classe Caçador, ela precisa o tempo todo estar sabendo a localização dos outros jogadores e, por conta disso, ela tem que estar flexibilizando diferentes estratégias. Então, como ela está se adaptando a diferentes questões inesperadas que acontecem o tempo todo, ela vai ter que estar recrutando, a gente vai ter que estar recrutando essa flexibilidade cognitiva ao longo do jogo. Outro exemplo de memória de trabalho é quando a gente tem que ter informação sobre como o jogo está nas diferentes lanes, ou seja, nas diferentes rotas. Se você está jogando aqui na rota inferior, você precisa reter informação de o que está acontecendo aqui no meio e aqui no topo, para muitas vezes estar auxiliando os seus colegas de jogo. O controle inibitório, você, por exemplo, tem que inibir a tendência de, por exemplo, de estar saindo da sua rota principal. Esses são alguns exemplos de como essas funções executivas são recrutadas a partir do League of Legends. E com isso eu concluo aqui minha apresentação. Essas são algumas referências. Caso vocês queiram se aprofundar sobre essa temática, eu posso estar indicando livros, artigos para vocês. E fico aqui aberto para qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham sobre jogos digitais, sobre funções executivas, ou até mesmo sobre League of Legends e funções executivas. É isso daqui, gente. E a professora Lin pediu para avisar para vocês que ela junto com o grupo de pesquisa de comunidades virtuais, está desenvolvendo um curso específico para mulheres que queiram aprender a desenvolver jogos.
Então, para elas desenvolver esse curso, vocês vão ter que estar preenchendo esse questionário aqui. Então, eu deixei o questionário aqui de novo no chat. E se vocês quiserem acessar, vocês puderem acessar, eu vou ficar muito agradecido. Vocês têm alguma dúvida ou, ou alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu estou à disposição aqui ao momento, aqui agora. Amiga, foi muito bom, viu? Não sei se está dando meu ouvir direito. Minha internet está caindo. Foi muito bom. Eu me lembro que eu aprendi funções executivas com aquele teste, o Stroll, que você tem que inibir, né? Aquela cor que tá ali, tipo assim, tem escrito verde. Você tem que inibir aquela informação e aí flexibilizar, porque, na verdade, ele vai te pedir para que você, em vez de verde, ler verde, você tem que falar outra cor, amarelo. Aí você tem que flexibilizar. E do jeito que você explicou, foi excelente. E assim, eu não sabia o que você estava fazendo em relação a jogos, né? Os executivos em relação a jogos, muito interessante, muito legal, tema inovador. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma pesquisa muito interessante de se fazer. Matheus está aqui na sala, agradecer a ele por todo o suporte que ele me deu aí na pesquisa. Foi uma pesquisa aí que a gente deu um trabalhinho para estar fazendo, a gente interagiu 7 horas, eu cheguei, Matheus, não aguento mais interagir com o LOL. Aí ele falou, man, também não, mas no final deu tudo certo. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa em específico que vocês queiram saber? Podem fazer pergunta, fiquem à vontade. Algum de vocês aí já interagiu com League of Legends? Conte aí para mim se vocês já interagiram. Professor, como é o nome do jogo mesmo? League of Legends? Isso. É um jogo RPG, é? É um jogo do gênero MOBA. O gênero MOBA é um jogo online em que você tem que traçar diferentes estratégias para estar conseguindo alcançar um objetivo. Tem até uma mensagem aqui de Draws Matthew, que ele faltou falar do Sonic. Eu tenho quase certeza que daria uma ótima pesquisa sobre como o Sonic estimula as funções executivas. Você está lá jogando, aí você está correndo com o Sonic, aí do nada vem aqueles espinhozinhos e você tem que controlar o seu impulso ali de continuar correndo. Quase certeza que o Sonic ali estimula. Matheus quer falar, fica à vontade. Eu ia justamente te questionar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu ia te questionar justamente o que Draws falou sobre o Sonic, né? E pontuar para a Sofia que o LoL, ele recentemente, acho que ano passado, ele lançou uma versão também mobile. Então, caso tu queira interagir, ver como é que é o jogo, MOBA não é meu estilo preferido de jogo, então foi pela ciência, eu tive que interagir com o LoL, mas é um jogo assim relativamente leve. Ele também é um jogo que é tipo um objeto transmídia, né? Ele transpassa aí o ambiente dos jogos, e em breve, muito em breve, vai estar saindo na Netflix aí Arcane, que é uma série animada baseada no universo do LoL. Eu, particularmente, gosto muito das lores, né, as histórias que a Riot Games desenvolve, então talvez eu acompanhe sim essa animação somente por conta disso, mas LoL, pelo estilo MOBA, que é o que a Angelo falou, ele pode explicar mais, se for o caso, o que é que seria MOBA, não é assim meu estilo preferido de jogo, mas aí tá a indicação. Eu não lembro o nome do jogo dele mobile, eu acho que é Ride Rift, eu escrevo aqui no chat, e aí tu pode baixar, interagir, ver se gosta e virar um jogador aí, quem sabe, de LoL, né, e estimular suas funções executivas também, dentro de casa. É isso. Matheus, faz a chamadinha. Boa noite, gente. Quem está falando aqui é Lin. Matheus, faz a chamadinha aí para o dia da sua aula. Ah, tudo bem. Vou aparecer então aqui, né? Vocês vão ter amanhã ainda. Agora, Ângelo abriu a jornada dos jogos. Então, amanhã tem Minecraft. Ângelo vai fazer o convite para o povo do Minecraft amanhã e Matheus vai fazer o convite para a aula dele. Então, fazer aqui o meu, né? O meu Ed, o meu merchan. Dia 12, vou estar conversando um pouquinho com vocês aí sobre gamificação.
Eu não quero dar spoilers, então eu não vou aprofundar muito, né? Enfim, é isso. A gente vai estar batendo um papo aí sobre gamificação junto com vocês. Vocês vão perceber que, de certa forma, está ligado com o que Ângelo trouxe, com que as outras apresentações também aconteceram, né? Que a ideia da gente é justamente essa. Na verdade, nenhum conhecimento acaba sendo, né, só ele apenas. Tipo, um jogo não se faz somente com desenvolvedores, pessoas que entendem de programação. Eu vi que aqui na galera, né, nos outros encontros, tem, por exemplo, artista. Acho que tem alguém aqui que desenha, né? E algo nesse sentido. E é isso. Sofia adora jogos e é da área de desenho, não é isso, Sofia? Você já fez. Eu pedi para a Ana passar para você um curso que vai ter para meninas de programação, porque mesmo design de games tem que entender um pouquinho de programação. Então, Sofia, que eu sei aqui que tem a vontade de trabalhar nessa área, não é isso, Sofia? Isso, professora, isso mesmo. Vai ter espaço para ela também, aí no caso, quando eu falar de gamificação, a gente pode estar falando um pouco de arte, né? Para quem gosta de escrever também. Enfim, a gente vai estar batendo esse papo aí dia 12, espero que vocês curtam também. Tá? E é isso. Ângelo, com você aí. Também estou aqui aberto, vou estar nos bastidores. Gente, não percam a aula de Matheus, ele arrasa. Ele fez uma apresentação agora no IHAC semana passada. E foi uma apresentação sensacional. E eu sei que ele vai estar arrasando aí também nessa apresentação no curso. Vocês estão conseguindo me escutar? Minha internet está parecendo que está um pouco estável aqui. Me dê um ok aí só pelo chat ou por voz se vocês estão conseguindo. Tá bom, tranquilo. Eu estou aparecendo? Tá tranquilo? Também está aparecendo? Pronto. Então, Sofia, eu soube que você gosta aí dessa área de design. Você sabia um pouco mais sobre essas funções executivas? Já viu alguma coisa aqui assim? Não só Sofia, quem quiser saber um pouco mais pode estar perguntando, fazendo perguntas aí. Carlos abriu o áudio, você quer falar? Que para quem quiser assistir a nossa apresentação no IHAC, a apresentação está disponível no YouTube, então é só para vocês irem lá e acessar. Uma questão muito interessante relacionada à questão dessas funções executivas é que existem pesquisas que mostram, por exemplo, que existe um déficit das funções executivas relacionadas à dependência química, principalmente questão relacionada ao controle inibitório. Então, quem já estava aí pensando, eita, vou falar para minha mãe que eu vou estar jogando, estimulando as minhas funções executivas, e fica jogando aí sem parar, existe uma questão de um vício ligado a esse jogo aí, não venha utilizar essa desculpa aí de estar estimulando as funções executivas, não, que se você tem um vício aí, pode ser até um déficit das funções executivas, tá bom? Tranquilo. Então, nada de ficar falando para a mamãe, eu estou jogando League of Legends para estar estimulando as funções executivas. Porque se é vício, aí, no mínimo, aí um controle inibitório um pouco abalado, a gente pode estar inferindo essa informação. E tem uma outra coisa, né, Ângela? Essas funções podem ajudar também, como você já falou aí, para eles, na vida escolar deles, né, desenvolver essas funções para que eles organizem mais a aprendizagem deles, a vida profissional. Então, essa fala de Ângelo hoje, ela é super importante para a gente aprender a nos organizar, conhecendo um pouco mais, né, das nossas funções, como é que a gente pode estimular determinada função, como é que a gente pode melhorar outra. Então, isso serve não só para os jogos, né, mas para toda a nossa vida. Né? O tempo todo a gente precisa estar estimulando essas funções, porque ajuda a gente a aprender, a se organizar, a viver melhor na sociedade, em relação às outras pessoas. Isso. Por exemplo, como a Amélia mesmo está falando aqui, função executiva é diretamente ligada ao planejamento e execução de atividades. Existem estudos que mostram que, por exemplo, crianças que têm assim, um estímulo das funções executivas têm melhores habilidades de leitura, de organização, de planejamento. Quando você vai se planejar para a sua semana e você tem um certo desenvolvimento do seu controle inibitório, da sua flexibilidade cognitiva, você vai
você vai com certeza estar se organizando de uma forma melhor. Se você tem um melhor desenvolvimento das suas funções executivas, você vai estar regulando bem melhor suas emoções. E existe uma classe muito interessante de game chamada Serious Game, onde são games que são produzidos especificadamente para essa questão da aprendizagem, estimulação, que vai ter um game chamado Lumosity, que existem pesquisas que mostram que ele, de fato, estimula as funções executivas. E tem alguns desses jogos que são grátis. Então, para quem quiser estar estimulando as funções executivas aí, ver se tem um desempenho acadêmico melhor, se planeja melhor, eu estou deixando o link aqui embaixo do Lumosity, caso vocês queiram estar tendo essa estimulação, interagindo mais com esse universo das funções executivas. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tiver mais uma pergunta, eu já posso estar falando um pouco anunciando a próxima aula. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, Ângela, eu tenho uma pergunta. Se de repente eu percebo, por exemplo, que eu tenho dificuldade de memorizar as coisas, as informações se eu tenho dificuldade, por exemplo, em relação à minha memória de trabalho, para mim não, para eles, né, que são adolescentes e jovens, o que é que você indicaria que eles poderiam fazer? Que tipo de atividade você indicaria para que eles pudessem estimular a memória, já que ela é uma função super importante para a vida da gente? Tem alguma, porque a maioria aqui está em idade escolar, né, na educação básica, entre ensino fundamental e ensino médio. E no ensino médio, especialmente no último ano, eles vão ter que se preparar bastante, né, para fazer o Enem, que a maioria aqui quer entrar na universidade. Aí eu queria que você desse algumas dicas e queria também que você falasse um pouco da sua vida acadêmica, como foi a sua entrada na universidade, como é a sua vida lá na UNEB, que eles gostam de saber isso, porque alguns vão fazer o Enem. E se a Amélia também puder falar um pouquinho, e Matheus. Matheus vai falar no dia dele. Que eu acho que é importante para eles saberem onde vocês estudam, que é uma universidade pública, como é que é essa vida dentro da universidade, o que é um curso de psicologia. Eu acho que é legal. O que vocês acham, jovens? Não seria bom? E aí, vocês querem Excelente, falar beleza. Seria ótimo. Então, se vocês querem, por exemplo, desenvolver um pouco mais essas funções executivas, existem estudos que mostram, por exemplo, que revelam as relações entre exercício físico e funções executivas. Então, quanto mais você tem essa prática de exercícios físicos, maior você vai estar estimulando as suas funções executivas, e melhor você vai ter uma melhor performance nesses exercícios físicos. Então, a prática regular de exercícios físicos é algo muito importante que pode estar estimulando não só função executiva, mas atenção, memória de trabalho. Memória de trabalho é quando, por exemplo, eu chego, Amélia, qual é o seu número? Ela me fala o número e eu me lembro. Essa é a nossa memória de trabalho. A longo prazo será que eu consigo me lembrar dessa informação do número dela daqui a 2 semanas? Aí nós vamos ter também aprendizagem, o exercício físico é algo muito importante. E outra alimentação. Existem estudos que mostram que alimentos ricos em triptofano, eles vão ter impacto nas nossas funções cognitivas. Triptofano é uma substância que é muito presente em raízes e também em proteínas. Então, a alimentação equilibrada é algo que pode estar, sim, impactando nas nossas funções cognitivas e também nas nossas funções executivas, e algo muito importante, principalmente porque vocês estão nessa faixa da adolescência, é o sono. Um sono regular, vocês estarem dormindo, vocês terem uma rotina, são questões que podem estar impactando na função executiva e na qualidade de vida de vocês. Então, imagine aqui comigo que vocês têm uma rotina em que vocês dormem 2, da manhã acordam 5, aí no outro dia você dorme 10, e depois acorda 9. Você está o tempo todo ali em estado de alerta, sobrecarregando o seu sistema nervoso, suas funções cognitivas, e seu cérebro vai estar funcionando ali sobre muito estresse, fórmula, estresse nas funções cognitivas é igual a déficit nas funções cognitivas. Então, se vocês estão ali e estão desenvolvendo
tem uma rotina bem planejada, vocês dormem direito, isso vai estar impactando nas funções cognitivas de vocês e consequentemente, pode impactar no Enem de vocês, pode estar impactando na entrada na universidade de vocês. Então, antes de passar a falar para a Amélia, eu estudo na UNEB, ali no Cabula, e eu entrei na UNEB tem 4 anos, eu deveria já estar me informando se não fosse a pandemia aí, a greve. Eu estou no 7º semestre e desde criança eu tive um contato com o neuro, porque minha mãe era psicopedagoga, e eu queria seguir essas áreas de neurociências. E o que a neurociência estuda? É a área que estuda a relação entre o sistema nervoso central e diversas variáveis, seja o comportamento, as emoções, o desenvolvimento humano. É algo muito amplo que vai desde a neurogenética, estudo aspectos genéticos, até a neurociência comportamental, que é a área que eu quero seguir, onde vai se inserir uma interseção entre a neurociências e a psicologia, onde aqui nós vamos ter a neuropsicologia. E por conta desse meu desejo, eu entrei no curso de psicologia, eu passei na UNEB, e a UNEB, né, assim como qualquer universidade pública, tem suas questões. Existe um corte que está havendo em relação às universidades públicas e isso acaba refletindo muitas vezes na qualidade do ensino, mas a gente segue forte aí, fazendo pesquisa, lutando contra esse desmantelamento da pesquisa no nosso país. E para quem tem interesse nessa questão de neuro, estudar o cérebro, quer saber sobre o comportamento a esse nível mais neurocientífico, existem opções aqui dentro do Nordeste. A própria professora Lin passou muito tempo aí fazendo pesquisa em relação às funções executivas. Nós temos também o Neuroclick da UFBA, que é um grupo de pesquisa que faz pesquisas também em relação a alguns jogos, só que são jogos analógicos. Mas quem quer estudar mais mesmo essa questão de neuro, não tem outra escolha senão ir para o Sudeste. Normalmente, para a psicologia aqui no nosso Nordeste é mais voltado para a área social e para a psicanálise. Aí eu passo agora a minha fala para a Amélia para falar um pouco mais sobre a experiência dela com o curso de psicologia. Amélia, você concorda comigo? Como é que foi sua entrada aí? Agora, eu queria pedir que, antes de passar para a Amélia, você falasse um pouquinho como é a vida na universidade. A vida? Como é que vê a universidade? O que é entrar numa universidade? Né? O que é isso de universidade? Por que a universidade é diferente, por exemplo, de uma faculdade? Como é que é viver na UNEB? Depois de Amélia, eu quero falar especialmente para a Sofia sobre o curso de design da UNEB. Faculdade e universidade se diferenciam no sentido de, por exemplo, uma faculdade, ela não necessariamente vai ter o tripé pesquisa, ensino e extensão. Para atingir esse título de universidade, como a UNEB, a UFBA tem, é necessário que haja que, por exemplo, você vá para a aula, você vai para a aula e você vai estar assistindo a aula. Então, você vai ter essa perspectiva de ensino. Ao mesmo tempo, vão ter cursos como esse daqui que a gente está realizando, que é uma perspectiva de extensão. E a gente também vai ter que estar fazendo pesquisa. Então, vai ter esse tripé relacionado à universidade, isso diferencia de uma faculdade. Então, não querendo esconder de vocês, mas a universidade é algo muito puxado. Como, por exemplo, você vai estar lá e você vai estar aprendendo uma profissão em 4, 5 anos. Você vai ser bombardeado de conteúdo, você tem que se planejar, tem que se organizar bem, e realmente é algo puxado, você tem que se dedicar. Muitas vezes é difícil, eu estou estagiando no momento, é difícil você conciliar um estágio com uma faculdade, mas é um universo muito grande, vocês vão aprender muita coisa, é o tempo todo conteúdo novo, e se vocês escolherem fazer aquilo que vocês gostam, vocês vão estar se encantando o tempo todo com o curso, e eu considero isso um aspecto positivo. Aí eu não tenho mais nada para falar. Amélia, amiga, fica à vontade. Bom, gente, acho que tem algumas coisas para falar, né? Primeiramente, a psicologia já foi contemplada aí por Ângelo, ele explicou muito bem. Existem vários tipos de psicologia quando você entra no curso, né? Vou fazer aí meu merchan. Tem psicologia organizacional, educacional, tem psicologia clínica, hospitalar. Então, você perpassa por isso. Uma universidade pública, você tem maiores chances, né, de passar por diversas
possibilidades na psicologia. A faculdade, por exemplo, a minha, que é particular, você precisa correr um pouquinho mais atrás. É aquela coisa da diferença da universidade para a faculdade, né? Minha faculdade, essa questão da pesquisa, ensino e extensão, a gente correu muito atrás para isso, por meio de ligas, atividades extracurriculares, que contempla bastante. A outra coisa que ia falar é como foi essa entrada, né, na faculdade. Minha entrada foi um pouco mais difícil, teve o Enem, não fui tão bem no Enem assim, para passar numa universidade pública, né, como a UNEB, mas eu consegui uma bolsa para estudar na faculdade particular. Eu estudo na antiga Faculdade Rui Barbosa, hoje é Centro Universitário Unirui, e foi basicamente isso. Meu preparatório para a prova, para já entrar aí nessa questão de funções executivas, eu já tinha estudado muitas estratégias de lidar para que eu relaxasse mais na prova, para que eu tivesse menos preocupação, menos estresse ali naquele momento, que é muito importante, tá? O Enem, ele é muito mais do que uma prova no sentido de ensino, ele é muito mais de estratégia. Então, você desenvolver estratégia de relaxamento, assim, no período, na semana ali da sua prova, né, escutando uma música, fazendo intervalos nas suas revisões, não estudando em cima da hora. Muitas pessoas falam isso, mas é muito importante. Tem a ver com suas funções executivas também, porque as funções executivas também estão ligadas aí diretamente ao estresse. Se você está muito estressado, você não tem como recuperar muito bem as memórias, né? Não tem como inibir alguns certos controles e, enfim. Então, atividades que te geram menos estresse, né? Que te facilite o controle desse estresse é muito importante. Eu acho que é isso. Faltou alguma coisa? Foi ótimo. Faltou você dizer que a Rui Barbosa foi a primeira instituição na Bahia a ter o curso de psicologia. Isso é um dado muito importante, né? Depois da UFBA, foi a primeira instituição privada a ter. A gente só tinha o curso de psicologia na UFBA. Aí a Rui Barbosa criou o primeiro curso. Aí depois vieram todos e chegou o da UNEB. Perfeita intervenção. E lá é um curso, né, que era o carro-chefe da faculdade, né? Era algo a se espelhar, a psicologia. Tem mudado Minha um pouquinho. Minha sobrinha estudou lá, formou lá, já está trabalhando, graças a Deus. Perfeito. Em questão de estágio também é muito importante. Por ter o nome, né, Faculdade Rui Barbosa. Também por suas, né, características, mas também pela faculdade. Isso mesmo, muito obrigada, Amélia. Eu vou, então, falar aqui, viu, Ângelo, especialmente para a Sofia, mas para todo mundo que tem interesse na área de arte, design. A gente tem, então, por exemplo, eu já vi aqui as habilidades de Sofia e de Matheus, não o nosso Matheus, o outro Matheus daí do grupo, para essa parte artística, né? E aí a gente tem na UNEB o curso de design. Inclusive, Ju, que vocês conhecem, que é daqui da associação também, ela fez design lá também. E aí a gente tem hoje professores no curso de design mais jovens, né? E aí eles trabalham muito com a questão do design digital, que talvez seja o que interesse a vocês, né? Imagine vocês que o curso de psicologia fica na frente e design fica atrás, são prédios muito próximos. E é lá nesse prédio também do curso de design que está o curso de jogos digitais, né? Então, se você tiver... Eu estou falando para a Sofia, mas para todo mundo que tem interesse de investir nessa área, né, de design, aí vocês podem fazer o Enem para a UNEB neste curso de design. Mas, se quiser a área de jogos, pode também escolher na UNEB o curso de jogos digitais. O curso de jogos digitais é um curso, uma graduação tecnológica, tem duração de 3 anos. A entrada é bianual, então esse ano não teve entrada, vai ter entrada o ano que vem, a entrada é toda pelo Enem, o curso é 100% as vagas preenchidas pelo Enem. Design, ele tem duração de 4 anos, uma parte é pelo Enem, outra parte não é pelo Enem, né? Porque nem todos os cursos da UNEB estão entrando tudo pelo Enem. E na UFBA, a gente tem também o curso de artes, né? E o curso de design. Então, para quem tem interesse assim, nessas duas áreas, arte separado, design, tem essas duas universidades, né? E se tiver interesse específico em jogos digitais,
Aí a gente tem o curso da UNEB e tem o curso do IFBA, em Lauro de Freitas, na área de jogos digitais. Mas se você, como o caso de Amélia, quiser fazer uma instituição privada, a gente tem na Unijorge e a gente tem também, eu soube que a Unifax agora tem também, né? E eu falei para a Ana que a gente sempre tem alguns cursos, esse semestre a gente ainda não começou, alguns cursos na área de jogos. E aí, quando tiver algum, eu vou avisar vocês. Já estou aqui negociando um para trabalhar com programação de jogos. Aí, mesmo quem é o que eu falei, né? Mesmo quem quer ser artista, é interessante fazer um curso de programação de jogos para compreender a lógica. Claro que entra mais computação, né? Mais essa coisa da programação, mas é importante. Me conte uma coisa aí, Sofia. Você está fazendo que curso? Você é que série? Eu já terminei o colégio já. E você já Tô fez fazendo o um curso Enem? de mídia. Já sim, já fiz. E fez o Enem para quê? Eu fiz o Enem pra poder. Porque como o colégio não tava funcionando, né? Aí a gente ficou sem aulas. Aí Sim. eles falaram assim: você faz o Enem e a nota do Enem você vai passar no colégio. Entendeu? Usou a nota do Enem pra eu Entendi. terminar. E aí, agora você não fez o Enem para a universidade, nem para a faculdade, não foi? Foi, eu não fiz não. Pronto, aí você fez esse ano que passou, foi? Isso, Pronto, aí foi. você se Começo do ano. prepara para fazer agora em 2021, 22 e escolhe um desses cursos, assim, se você achar interessante. Se você quiser, eu posso colocar você para conversar com a professora do curso de design lá da UNEB, que é minha amiga, para você pensar. E se você também quiser, tem um professor que é de arte, que dá aula no design e dá aula no curso de jogos também para você conversar com ele, pensar tal. Que aí você vê, porque eu já vi aqui que você realmente tem habilidades, né? Então tem que explorar essas habilidades para poder ocupar o lugar que você quer ocupar, de artista, né? Tá certo? Então é isso, eu me Oh, meti muito aqui na aula obrigada de pela Ângelo ajuda. para poder dar essas contribuições, mas é porque eu sei da curiosidade de alguns de vocês. É isso, Ângelo. Se você quiser encerrar suas atividades, que eu já dei as minhas contribuições hoje, eu e a Pra, Amélia, porque a de Matheus vai ser no dia dele. pra eu Sofia, pode aceito de bom grado, ótimo, eu quero muito esse curso. Tá, então vou pegar com a Ana seu WhatsApp. Aliás, Certo? Ana passa o meu, você fala comigo e eu converso com o Danilo e converso com Mary. São os dois professores. Um é de um curso, outro é do outro, mas Mary também trabalhou com desenvolvimento de jogos. Que aí você conversa, já vai se preparando, pensando no Enem, né? Desenvolvendo, aí, estimulando suas funções executivas, não é isso, Ângela e Amélia? Para o Enem se preparar e entrar de sola nisso aí. Maravilha, muito Essa Ana é obrigada. meu número. Tá bom, então. Tá Obrigada, boa bom. sorte para você Obrigada, também. professora. Obrigada. Gente, já finalizando aqui o curso, agradecer a oportunidade, agradecer a Ana Mello, aqui a UNG, agradecer a presença de vocês, agradecer a professora Lin, a amiga Amélia, obrigado por ter entrado durante a aula. Foi um prazer enorme estar compartilhando esse conteúdo aqui com vocês. Eu só gostaria agora de estar falando um pouco sobre a aula de amanhã, que vai ser sobre Minecraft e aprendizagens. Então, eu espero todos vocês lá. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado aí por vocês terem assistido a aula. Muito obrigado, gente. Ana, você está no mudo. Tá sem áudio, Ana. Perdão. Vou pedir para a Lin o contato de todos vocês, para a gente ter assim, a qualquer momento que a gente precisar de alguma orientação de vocês, ou para vocês poderem para a associação, ou qualquer outro evento. Então, assim, seja bem-vindo mais uma vez, parabéns pela sua aula, foi fantástica. Todos os alunos de Lin são excelentes. Eu sei porque também são alunos de Lin e vocês também são bastante capacitados para qualquer área que vocês estão dando mesmo, porque você já tem esse caminho, né, há algum tempo, apesar da faculdade que vocês estão fazendo, agora com a pesquisa de vocês. Então, assim, parabéns. Eu espero, como eu falei no início, eu não lembro quem foi o professor, acho que foi Beatriz,
um outro professor. Eu também gostaria de fazer parte também da pesquisa, tá? Ver mais ou menos o que é que a gente pode fazer para estar participando também. E como vocês gostam de jogos, gostam de desenho, também gosto muito, também sou da área também de desenho. Fiz desenho arquitetônico, faço também alguns desenhos animados, certo? Então, assim, eu queria muito poder estar com vocês, tá? E o que vocês também precisarem de mim, eu puder estar colaborando, pode contar comigo, tá? Então, assim, foi um prazer enorme ter vocês conosco. Amélia, muito obrigada pela participação. O Matheus também, que já saiu. Então, eu agradeço de coração e amanhã, mais uma vez com vocês. Muito obrigada, obrigada ali mais uma vez. Obrigada a vocês, um beijo. Tchau, Ana, eu gente. sempre lhe agradeço, sempre. Você é sempre muito gentil com os meus filhos acadêmicos, com os meus queridos, e a gente fica muito feliz que esteja realmente contribuindo, né? Demais. Muito. Assim, amanhã Foi um prazer, estamos gente. novamente Tchau, aqui. tchau. Assim, não sei o que está acontecendo, mas a gente tem muito mais aluno, viu, Ângelo? Mas nas próximas a gente vai estar ajeitando para a gente ter a sala cheia, viu? Obrigada também, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.